Alguma maneira de prever se o governo Trump seguiria o caminho militar até o fim? Esse último ponto que você mencionou, eu acho que é verdadeiro. Deixe-me voltar um pouco e dar uma explicação mais detalhada do que está acontecendo ali. Tenho cerca de 90% certeza disso, porque ainda tenho alguns contatos que conversam comigo. O que tem acontecido é uma operação conjunta, talvez até mais do que isso, envolvendo uma terceira ou quarta parte, mas certamente há duas partes principais envolvidas. Uma, é claro, é o Império, os Estados Unidos, e a outra bastante significativa é Israel. Israel é envolvido de maneira intensa. Eles participam desde as primeiras descobertas, em 2016, durante a primeira administração de Trump. Israel faz parte do quadro de inteligência, seja ele falso, justo, preciso ou o que for. E na maioria dos casos, acho que é bastante falso. Israel está manipulando as informações de inteligência que Trump está recebendo. Uma das pessoas que fornece informações a Trump é um cidadão israelense, com dupla cidadania, claro, como gostamos de ter neste país, mas ele é um cidadão israelense. Ele está ligado a um ex-integrante da CIA e juntos estão fornecendo, mediante pagamento, informações a Laura Loomer vindas da Venezuela que afirmam ser precisas. E Trump está virando o rosto para a comunidade de inteligência estabelecida, começando por Tulsi Gabbard e outros, e ouvindo Laura Loomer. Então, ele está obtendo suas informações sobre Trinidad e Tobago, sobre drogas e assim por diante, de uma fonte que está sendo paga por certos membros da oposição na Venezuela para lhe fornecer essas informações. Não dá para inventar uma coisa dessas. Israel faz parte importante disso. E a pessoa que está trabalhando com o agente da CIA é um cidadão israelense, como eu disse. Você tem a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, como você mencionou, Machado, que também está envolvida nisso. Eu não iria tão longe, mas pelo menos suponho que ela possa ser um ativo do Mossad. Então tudo isso está acontecendo. E aí, respondendo à sua pergunta, será que algo disso realmente vai derrubar Nicolás Maduro e o governo que ele representa? Eu acho que não. E acho que vai ser um verdadeiro desastre se tentarmos usar força maior, força bruta, para fazer isso. Seja nos aproximando sorrateiramente ou atacando de frente, não faz diferença. Vamos acabar nos enredando em uma confusão. Pense no Vietnã, pense no Afeganistão, pense em qualquer uma das guerras das quais participamos. Pense na Somália, por exemplo. Quando entramos supostamente para fazer o bem humanitário e acabamos perseguindo o senhor da guerra Mohammed Farah Aidid, tendo de nos retirar de Mogadíscio de forma vergonhosa. É isso que estamos enfrentando. E este presidente parece não ter compreensão desse tipo de situação. E ele também não tem um secretário de defesa, como Pete Hegseth, que entenda disso. E ele também não tem um chefe do Estado-Maior Conjunto. O chefe dele veio do Teatro do Pacífico, onde era um general de 3 estrelas, envolvido principalmente em operações especiais. E aqui vai outra coisa que a maioria das pessoas não entende. Há muito tempo, quando Sun Nun estava no Senado dos Estados Unidos, ele tinha uma preocupação em criar um comando de operações especiais que reunisse todos os operadores especiais. Delta, SEAL Team 6, 5, 4 e 2, os Rangers, o CCT da Força Aérea, os Raiders do Corpo de Fuzileiros Navais, eventualmente o Corpo de Fuzileiros Navais entrou, todos sob um único comando, tornando um comando unificado, dando-lhe um orçamento próprio. Bem, ele fez isso. Todos nós dissemos ao senador Nun que ele era louco. Até Colin Powell disse que ele era louco. Eles seguiram em frente e fizeram. E adivinha o que aconteceu? Agora, esse comando se tornou tão poderoso e tão essencial para a estratégia dos Estados Unidos no mundo porque está ligado à CIA. A CIA usa as forças de operações especiais do Exército para ações diretas. Dessa forma, ela não precisa arriscar seu próprio pessoal e não precisa prestar contas ao Comitê de Supervisão no Congresso, porque é o Exército que executa a ação direta.
E o que está acontecendo, e o que fez, eu acho, o almirante Halsey dizer que estava saindo mais cedo do Comando Sul, são esses operadores especiais com sua nave-mãe lá embaixo, ao largo da Venezuela. E a nave-mãe deles é um antigo navio de cruzeiro. É enorme. É monstruoso. Tem todo tipo de laboratórios dentro, todo tipo de dispositivos de inteligência. Pode receber Harriers, pode receber helicópteros. E o que está acontecendo é que sem o comandante das forças convencionais, o almirante Halsey, comandante do Comando Sul, é a região dele, sem que ele sequer tenha algo a dizer sobre isso, esses operadores especiais sob o comando de operações especiais na Flórida estão, de fato, realizando essas ações contra a Venezuela. Isso é inacreditável. É inacreditável. Aconteceu em Mogadíscio. Quando fizemos a retirada ignominiosa de Mogadíscio, foi porque o Comando de Operações Especiais estava indo atrás de Mohamed Farah Aidid por conta própria, sem que o comandante turco da Força da ONU ou o comandante dos Estados Unidos soubessem de nada. É exatamente isso que estamos fazendo na Venezuela e em grande escala, eu acho. Tenho sentimentos muito fortes sobre isso porque já vi acontecer. Aconteceu no Afeganistão, aconteceu no Iraque, aconteceu, bem, como eu disse, na Somália. Acho que está acontecendo de novo. E a cada vez que acontece, eles se tornam cada vez mais poderosos. Então este é outro exército, por assim dizer, com sua própria força aérea, marinha e tudo mais, operando dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos para a CIA e o Mossad. E eles estão fazendo coisas como na Venezuela. Então, se você quer ver alguma ação na Venezuela, provavelmente verá esse tipo de ação ligada de perto ao pessoal de Machado, seja lá quem forem. Mas eu concordo com você. A oposição, do jeito que existe na Venezuela, não está se voltando contra Maduro, mas contra o esforço do Império para derrubá-lo, porque eles veem o que está acontecendo e entendem o que está acontecendo. Eles entendem que Machado quer vender a Venezuela para o Império. Ponto final. É isso que ela quer. Ela tem sido muito clara quanto a isso. E isso não vai funcionar. Acho que estamos prestes a enfrentar uma grande confusão. Uma grande confusão. Mas as pessoas que vão sentir os efeitos dessa confusão provavelmente serão os venezuelanos e talvez também os colombianos, porque Trump também lançou um olhar hostil sobre a Colômbia. É sabido por quase todos na Venezuela que, embora haja um debate sobre as sanções, quando se trata de intervenção militar, os López, Guaidó e Machado são todos pessoas que vivem na Flórida ou em outras partes dos Estados Unidos, não pessoas reais vivendo na Venezuela. E eu também queria acrescentar, como você indicou, que parece haver uma divisão dentro das Forças Armadas e da inteligência. Provavelmente entre os militares que conhecem a realidade da Venezuela e aqueles que são partidários fanáticos, os que estão nas folhas de pagamento do Mossad e assim por diante. Acho que o fato é que, na Venezuela, os militares são extremamente politizados. Essa é uma distinção entre, por exemplo, o Chile em 1973, onde Salvador Allende não foi atrás dos militares para substituí-los por seus próprios aliados, o que não é o caso da Venezuela. Na Venezuela, os militares estão profundamente ligados a todo o processo bolivariano, o que significa que qualquer tipo de tentativa de golpe é extremamente difícil. E pode-se duvidar dos números. Milhões de milicianos sendo recrutados, 7 milhões, 8 milhões. Talvez esses números estejam exagerados, não sei. Mas é verdade que há um consenso amplo, quase unânime na Venezuela, contra uma intervenção militar dos Estados Unidos. Sim, sou um estudioso do episódio chileno com Nixon e Kissinger. Posso te dizer que é bem diferente. Os militares chilenos estavam realmente do nosso lado durante todos aqueles anos porque, essencialmente, nós os havíamos comprado. E eles sabiam que, por termos os comprado, se houvesse um golpe bem-sucedido, eles estariam no comando. Então tudo o que faziam era disputar quem seria o general, quem estaria no comando. Uma situação um pouco diferente aqui.
Nós não passamos pela Escola das Américas ou algo assim. Não tivemos contato direto e pessoal com os militares venezuelanos de forma alguma, além talvez de alguma infiltração da CIA e tentativas de subornar pessoas. Isso pode ter acontecido. Suspeito que sim. Mas não acho que eles tenham sido muito bem-sucedidos nesse esforço, porque os militares basicamente permaneceram leais. Então isso seria uma operação completamente diferente. Você provavelmente teria a maior parte das forças armadas venezuelanas contra você desde o início. Essa é uma situação muito diferente de comprar os militares e fazê-los como aconteceu no Chile, se voltarem contra Allende e produzirem quem produziram, o que não foi nada bom para o Chile. Portanto, acho que o que estamos vendo é uma verdadeira guerra de guerrilha que nós perderíamos. E embora eu adorasse nos ver perder em uma situação como essa mais uma vez, para tentar nos ensinar uma lição sobre esse tipo de coisa, não quero ver essa dor imposta à Venezuela, ou à Colômbia, ou à Nigéria, ou a qualquer outro lugar, especialmente quando não há motivo para isso. Eles não são ameaças. Eis o ponto fundamental. Eles não são ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos. Trump, seu Departamento de Justiça e seu Departamento de Defesa se desdobram todos os dias, com o presidente da Câmara e o líder do Senado, orquestrando seus esforços e sendo muito solidários com eles, para justificar que o que estão fazendo é em nome da segurança nacional do Império. O que é absurdo. Mesmo com o Irã, é absurdo. O Irã não representa nenhuma ameaça significativa ao Império, a menos que o Império queira se sentar no meio do Golfo Pérsico e acenar uma bandeira. O que o presidente Ahmadinejad uma vez me disse em Nova York. Deixe-me ver se entendi direito agora. O Irã tem cerca de 1.875 quilômetros de litoral no Golfo Pérsico. E os Estados Unidos têm quantos quilômetros? O argumento dele, um argumento muito vívido, era que a ameaça no Golfo Pérsico não vinha do Irã. A ameaça vinha dos Estados Unidos da América. E todos na região sabiam disso, até mesmo os sauditas, os emiradenses e outros. Portanto, não há ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos vinda de nenhum desses alvos que Trump está observando, com exceção da China. E o que estamos fazendo lá? Essa já é outra questão, mas é uma grande questão, enorme. É uma questão nuclear. Na verdade, eu quero ir à China, mas só um comentário paralelo sobre a ideia de ameaça. Isso me lembrou alguns daqueles debates dos anos 80, quando generais dos Estados Unidos diziam que a Nicarágua e possivelmente até Cuba representavam grandes ameaças aos Estados Unidos. Em um desses debates, Noam Chomsky disse que seria uma injustiça, até com Hitler, comparar sua alegação de que a Tchecoslováquia era uma ameaça à Alemanha com a ideia de que Cuba ou Nicarágua eram ameaças aos Estados Unidos. Quero dizer, até Hitler talvez tivesse algum ponto quando fez aquela afirmação sobre a Tchecoslováquia. Tal é o absurdo dos Estados Unidos inventando ameaças vindas dessas pequenas nações.